Olha só, galera, beleza? Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, estejam todos na paz, na tranquilidade. Se liga na vibe. Olha só. Na aula passada a gente começou a bater um papo sobre Rússia. Confere, galera. Falei para vocês da importância mesmo de se estudar a Rússia para compreender, meninos, um pouco dessa centralidade de poder, dessa força bastante elevada, meninos e meninas, de poder que nós temos nesse país que é central na questão geopolítica, tá? A Rússia é um desses países, moçada, que estão hoje dentro de um centro de estrutura de establishment, de poder geopolítico bastante elevado, né? Falei que parte desse poder da Rússia tem caráter fundamentalmente geográfico, a estrutura de, moçada, território, de um território de 17 milhões de quilômetros quadrados de terra, faz da Rússia esse gigante, né, moçada, da geopolítica mundial, né? Não só um gigante em território, mas um gigante na produção de gás natural, um gigante na produção de petróleo, um gigante, moçada, em recursos hídricos, um gigante na produção de trigo, na produção de grãos, né, de cereais e tal, e, moçada, um gigante na produção de armas, né? Então a Rússia é um desses países centrais, faz fronteira com uma série de nações extremamente complexas, tais como meninos e meninas, a gente pode citar China, Coreia do Norte, Geórgia, Polônia, Ucrânia. Então, cara, são fronteiras bem complexas. Eu sempre brinco dizendo que as fronteiras russas são as mais complexas de serem administradas do planeta, né, moçada? Você tem aí uma série de heartlands, né, ou seja, regiões estratégicas que, se forem dominadas, darão à Rússia aí uma estrutura de poder bastante elevada, né? São mais de 11 mil quilômetros, meninos, de uma ponta a outra da Rússia, do extremo leste ao extremo oeste, ou seja, é um país central, né? E para a gente compreender a Rússia, eu fiz questão de trabalhar com vocês, moçada, foi a constituição de alguns princípios, de alguns conceitos que são super importantes dentro do cenário geopolítico, né, moçada, que é a formação da Rússia como um império, né? Falei para vocês que a Rússia, apesar da gente ter o Principado de Moscou ali desde o século XII, ela só vai se formar, moçada, justamente no século XV, né, com a queda de Constantinopla. Antes disso, nós tínhamos ali a dominação da Segunda Roma, chamada Roma do Oriente, tá, moçada, com a sede do Império Bizantino ali na região da Constantinopla, né, meninos? Aí você tem a queda do Império Romano, depois a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa dominando aquilo que nós chamamos de catolicismo do Oriente. Eu falei um pouquinho para vocês da estrutura de formação do catolicismo, aquela onda toda, né? Para a gente entender a Terceira Roma, moçada, a gente vai precisar compreender o fim o fim do Império Bizantino com a queda de Constantinopla, né, moçada? O cristianismo ortodoxo saindo um pouco do poder, e depois Moscou com o João III passa a ser a capital desse novo império em formação, e esse novo império nós vamos chamar de Império Russo, tá? Nasce então, portanto, moçada, o famoso Império Russo, a chamada Terceira Roma, tá? E a Igreja Católica Ortodoxa, ela acaba voltando para a centralidade do poder. Afinal de contas, você tem uma aliança até hoje na Rússia, uma coisa muito importante, né, entre o poder religioso e o poder político, né, centralizados naquele primeiro momento na mão do imperador, hoje, moçada, centralizado na estrutura cultural da Rússia. Perde-se um pouco daquilo que se tinha desde a Revolução de 17, mas ainda assim, ainda na sociedade russa você tem, meninos, alguns princípios que são bastante até medievais, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, a questão, moçada, da violência contra o homossexual na Rússia é ainda um tabu a ser vencido. A violência lá é muito elevada, a questão da homossexualidade na Rússia é tratada com muita violência, né? Vou dar um outro exemplo para vocês ainda de um tabu que ainda não foi quebrado, a violência contra a mulher, né? Se vocês terem uma noção, tem uma lei na Rússia que permite que o homem tenha a possibilidade de agredir a sua mulher uma vez ao ano, tá? E pasmem, isso acontece mesmo, tá, meninos? Então, você ainda tem uma sociedade bastante retrógrada, e a manutenção desses símbolos aí, ó,
estão justamente no brasão da Rússia, né, moçada? A águia de duas cabeças que simboliza justamente a aliança entre o poder político e o poder religioso centralizados na mão do imperador, tá? O responsável, moçada, pelo principal processo de extensão ou de expansão territorial russa é esse cara aí, o Ivan IV, né, moçada? Também conhecido como Ivan o Terrível, tá, meninos? E o nome já diz, né? Olha a carinha dele de um cara bastante calmo e tranquilo, né, meninas? O Ivan o Terrível, ele vai ser o cara responsável pela instituição do termo czar, tá? Além disso, meninos, ele vai promover uma aliança de poder entre os czares e os patriarcas, ou seja, ele vai trazer de volta a Igreja Católica ou clérigo, moçada, para as relações de poder, né? Ele capturou, e isso é importante, moçada, que é a expansão em torno do islamismo, né? Ele capturou o Estado Islâmico de Kazan, que está ali nas margens do rio Volga, né? Uma província muito rica, moçada, naquele período, né? Por conta, sobretudo, dos comércios com a China e etc, etc, tá, moçada? Ele passa a iniciar, dá início à conquista da Sibéria, e com a Sibéria vem o Alasca, né? Então, uma região também muito importante. Só foi vendida para os Estados Unidos em 1865, tá, moçada? Mas que pertencia à Rússia até então, desde então, aliás, até naquele momento, né? E tornou a Rússia um império multinacional, ou seja, de múltiplas nações, tá? Depois dele veio talvez o grande responsável pelo fato da Rússia, moçada, se transformar numa sociedade com princípios geopolíticos ocidentais, né? Meninos, o Pedro o Grande, ele vai começar uma expansão territorial em direção à Europa, né? Essa expansão territorial está diretamente ligada ao combate aos poloneses, à dominação da Polônia, tá? A moça da Polônia foi fortemente dominada pela Rússia no início do século XVIII, beleza? Além disso, meninos, o avanço em direção à Suécia, com a dominação da Finlândia, tá, meninos? A incorporação de Letônia e Estônia na região, né? A instalação mesmo dessas regiões, e inclusive a Bielorrússia também, mais à frente, né? A modernização e a ocidentalização da Rússia, né? Sobretudo, moçada, na região de São Petersburgo, ele transfere a capital para São Petersburgo, que fica ali, moçada, com uma ligação importante com o Mar Báltico, então ele tenta dominar o Mar Báltico, né? Então São Petersburgo ele vai se configurar como uma nova capital, né? E ele vai ser responsável por um processo importante, meninos, de europeização da Rússia, tá? E isso é interessante para a gente analisar a importância geopolítica que a Rússia passa a tomar desde então. Esse conceito de modernidade a partir do Ocidente, a Rússia quer se alinhavar, moçada, a estrutura de poder determinada pelos impérios europeus do Ocidente naquele período, tá certo? Bom, depois vai ter a minha brother Katichu, né, Catarina II, moçada, que vai dominar aí entre 1700, vai imperar, moçada, entre 1729 e 1796, né, um governo longo, né, alongado, diga-se de passagem. Ela é a grande responsável, moçada. Aliás, tem uma série muito legal, tá, meninos, no HBO, aliás, no Netflix, chamado de Os Czares. No HBO, essa série aí chamada Catarina Grande. Conta um pouquinho da história dela, tá, moçada? Bom, o que a gente vai ter ali? A derrota dos poloneses, né? A incorporação da Lituânia, da Bielorrússia e da Ucrânia, efetivamente, tá, meninos? O processo inicial de dominação do Cáucaso, né? Sobretudo ali a região de matriz islâmica, né? Então vai suscitar uma série de conflitos ali com os muçulmanos, e isso vai ser bem importante, tá, moçada? E a Catarina Grande é responsável por transformar a Rússia numa potência, moçada, numa potência europeia. Né, quando a Rússia vai ser vista como um império que gera receio e que precisa ser dominado, né? Não à toa e não obstante a esse processo, nós vamos ter uma tentativa expansionista em direção à Rússia, promovida por esse cara aí, ó, esse baixinho ousado conhecido como Napoleão Bonaparte, tá certo, moçada? O Napoleão One, né?
meninos, o Napoleão, ele tenta promover um avanço em direção à Rússia, é derrotado, né? Aliás, é isso que vai gerar a decarrota, moçada, napoleônica no século XIX, né? Isso vai mudar um pouco a história da Europa, porque não se esqueçam que a França é vital para o processo de independência dos Estados Unidos, a França é vital para o enfraquecimento da Inglaterra no Caribe, né, na região da América Central, né, e a França, moçada, se porventura viesse a dominar a Rússia, logicamente teria um poder imperial incomensurável, né, e esse poder imperial poderia colocar a França como os Estados Unidos do século XX, tá? Então isso é um detalhe que é também super importante da gente destacar, né? Bom, apesar de ter vencido Napoleão e ter mudado a história da Europa, moçada, sobretudo e do mundo, né? Porque o Napoleão perde lá, se enfraquece, ao se enfraquecer ele é preso e ao ser preso nós temos o Congresso de Viena que vai mudar os rumos políticos da Europa em 1814 e 1815, né? Meninos, inclusive vai mudar os rumos e vai durar, esses rumos durarão mais um século, né? Porque só 100 anos depois que a gente vai ter aquilo que nós chamamos, moçada, de Primeira Guerra Mundial, que vai ser justamente o ponto final do Congresso de Viena. Eu já falei isso para vocês. A partir desse processo, a gente tem um detalhe que é interessante, né? O Flávio, a Rússia venceu Napoleão, e aí? Né? A Rússia vai se configurar como um país araço, desse forte pra caramba? Não, não vai acontecer isso, tá, moçada? E por que que não vai acontecer isso? A gente tem um detalhe que eu acho que é super importante da gente destacar. A Rússia, ela era, moçada, um império extremamente frágil. E por que que ela era extremamente frágil, moçada? No século XIX, a Rússia começa o século com uma economia muito frágil do ponto de vista industrial, aliás, não tinha indústria, tá, moçada? É uma economia extremamente rural, tá certo, né? Com o desenvolvimento tardio se comparado com o restante da Europa Ocidental, né? E com problemas graves climáticos e de abastecimento. Né? Tanto é que a gente tem um problemaço nisso aí, moçada. Nós temos uma série de crises, né, importantes de fome na Rússia, no interior da Rússia, tá? E isso vai, de alguma forma, motivar o desenvolvimento, moçada, de uma série de revoltas populares, entre os quais nós conhecemos, meninos, chamamos uma dessas revoltas de revolta dezembrista, né, que foi fortemente coibida, tá, moçada, pelos czares, tá, pelos czares que dominavam aquela região, né? Primeiro Nicolau I, depois vem o Alexandre II. Esses dois czares foram fortemente marcados pela repressão aos movimentos revoltosos. Eu vou explicar isso para vocês já já, tá? E aí, em função disso, a gente vai começar a ter as primeiras manifestações socialistas naquela região. Tá, meninos? Ou seja, quando os pensadores começam a estruturar uma linha de raciocínio contra a dominação imperialista que nós temos naquela região. Tudo bem, moçada? Então esse é um ponto super importante, tá? Um dos símbolos disso, meninos, dessa tentativa de expansão russa, e nesse caso mal sucedida, é uma dessas guerras que ocorreram no século XIX, chamada de Guerra da Crimeia. E aí, olha só, tem um detalhe, dever de casa para vocês, é justamente o dever de casa que a gente precisa fazer, moçada, para reforçar a nossa analogia em relação a isso, meninos, qual a importância da Península da Crimeia para a história geopolítica da Rússia, tá? Então a gente tem uma série de eventos, né, meninos, que estão relacionados à Península da Crimeia. Então, mais uma vez, qual a importância da Península da Crimeia para a história geopolítica da Rússia? O que ela traz de tão significativo? E aí, olha só, a gente vai ter uma guerra que vai ser travada entre 1854 e 1856, moçada. Nessa guerra, nós temos a Rússia tentando dominar, meninos, as saídas para o Mediterrâneo, né? E a Crimeia, ela é uma região que fica ao sul da Ucrânia, é um balneário de verão tradicional russo, tá? Mas uma região muito rica em gás natural. Beleza, moçada? Então, ao dominar a Crimeia, ao exercer controle sobre a Crimeia, você tem o exercício de controle de uma saída importante para o Mar Negro, de uma região que é grande produtora de gás natural.
tá? Só que você tem uma questão ali que é importante. O objetivo da Rússia estava para além da Crimeia. E qual era esse objetivo, galerinha? Era um objetivo muito claro e manifesto de exercer controle sobre o Mediterrâneo, dominando uma região que estava sob controle do Império Turco-Otomano, chamada, moçada, de Estreito de Bósforo e Dardanelo. Nós já ouvimos falar nesses dois estreitos porque a gente estudou Guerra Fria. E na Guerra Fria, moçada, não se esqueçam que lá em 1961, os Estados Unidos, através da OTAN, instalaram mísseis balísticos, né, de origem nuclear, moçada, apontados para Moscou. Né? E isso vai desencadear a crise dos mísseis, aquela parada toda. Então, o Estreito de Bósforo e de Dardanelos, que sempre esteve sob controle, meninos, ou do Império Bizantino e mais tarde do Império Turco-Otomano, né, sempre foi uma região, meninos, de interesse geopolítico, né? Vale salientar que aquela ali é a saída, moçada, daquela região toda para o mar Mediterrâneo. Então, são estreitos bastante importantes. E aí você tem um detalhe que eu acho legal. Né? A Rússia, percebendo isso, queria o quê? E percebendo que o Império Turco-Otomano estava em uma rota de declínio no século XIX, percebeu o quê? É a hora, brother. Vamos lá e vamos dominar geral. Só que você tem um problema ali, né, moçada? É a primeira vez que, em meados do século XIX, que a gente tem uma preocupação singular com o expansionismo russo, né? Então, França, meninos, Reino Unido, né? A gente tem a província de Piemonte Sardenha, né? Atual estado italiano, mais o Império Turco-Otomano se juntam com um objetivo. E qual era o objetivo, moçada? Muito claro, muito manifesto. O objetivo era o quê? Impedir o avanço do Império Russo. Tá? Esse impeditivo constituiu uma guerra, essa guerra é chamada Guerra da Crimeia, tá, moçada? E o Alexandre II, a Rússia perde a guerra, né? O Alexandre II assina um acordo de paz em 1856, em 30, moçada, de março de 1856, e esse acordo de paz, pelos termos do novo czar, moçada, Alexandre II da Rússia, restituía o sul da Bassarábia e embocadura do rio Danúbio para a Turquia, né, e a Moldávia, e abdicava de qualquer pretensão sobre os Balcãs, ficando impedido, inclusive, de manter bases ou forças militares, moçada, navegantes no rio Danúbio e no Mar Negro, tá certo, moçada? Bom, a Turquia ela é favorecida com esse processo porque, de alguma forma, moçada, o sultão Mehmet Emin tem a possibilidade de ser admitida, né, a região admitida como potência europeia, né, moçada? O sultão, inclusive, assume um compromisso de tratar seus súditos cristãos de acordo com as leis europeias, então a situação melhora consideravelmente na região, tá? Bom, aí a transição justamente do Nicolau I para o Alexandre II, tá, moçada? Ou Nicolau I, né, com Alexandre II. Bom, meninos, dentro desse contexto, a gente não pode deixar de salientar um processo que eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa prévia, né, que é o processo de russificação, né, meninos? Russification. Vamos lá. O que é o processo de russificação, galerinha? Antes de mais nada, assim como os antecessores mesmo do Nicolau I, a gente tem um processo de imposição cultural russa, ou do Império Russo, bastante violenta, tá? E uma perseguição bastante significativa todos aqueles que se opunham a essa estrutura, tá certo, moçada? Bom, e aí em 1825 a gente tem o Nicolau I reprimindo aquela revolta que eu tinha citado para vocês, que era a revolta dezembrista, né? E 5 anos depois, moçada, ele vai também suprimir uma revolta chamada Revolta dos Súditos Poloneses, tá, moçada? E aí, para prevenir as futuras revoltas, o que o Nicolau fez? Adotou, moçada, uma política extremamente violenta chamada de Russification, ou russificação, tá certo, moçada? Qual era o objetivo? Básico, moçada, com a russificação, era de forçar a cultura e a língua russa sobre as nações dominadas
por ela. E aí, qual é o objetivo, meninos? Destruir o nacionalismo. Ou seja, era uma forma de impedir, moçada, com a imposição cultural, a ascensão de movimentos, o que, meninos e meninas, movimentos nacionalistas, tá? Bom, o processo de russificação, ele é levado adiante, ele não é único e exclusivamente do Nicolau, né? Você tem o Alexandre Moçada II também impondo esse processo de russificação, tá, moçada? Sobretudo na Polônia, e a gente tem aqui o mapa da Polônia mostrando um pouco disso, a região da Polônia majoritariamente dominada pela Rússia, e a gente percebe isso, inclusive até hoje, você tem na Rússia uma versão absurda, aliás, desculpa, na Polônia, uma versão absurda aos russos, até hoje é muito forte isso, tá, moçada? Engraçado que a versão deles pelos russos é menor do que a versão deles pelos alemães, é maior do que a versão deles pelos alemães, por exemplo, até porque a extrema-direita ascendeu na Polônia de forma muito violenta, tá? E aí, galera, você tem o Alexandre exilando, tá, moçada, e trocando toda a estrutura política da Polônia, né, fechando universidade, né, meninos, e de alguma forma impondo ao polonês o que a sua língua, a língua russa, tá certo, moçada? É claro que isso vai gerar o quê? Não a destruição dos nacionalistas, mas justamente o contrário, né? O fortalecimento destes movimentos nacionalistas, ok, meninos? Bom, seguindo essa estrutura, a Rússia é um país extremamente complexo. Por que você está falando de nacionalismo e está falando de população? Justamente pelo fato, moçada, da gente ter aqui, olha só, uma estrutura social czarista bastante desigual e violenta, né? Você tem aqui, moçada, ó, os boiardos, né, que são os familiares reais, tá, moçada? O clérigo, né, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, os militares, evidentemente, e por último, moçada, os chamados mujiks, né? E o que significa mujiks, moçada? A prole, a turba, ou seja, a horda do que, moçada, de vassalos que nós temos na sociedade russa, tá? Lembrando que no século XIX, essa sociedade é uma sociedade muito atrasada, né, meninos? Basicamente agrária, que tinha como uma formação de uma elite latifundiária que controlava 20% dela, 80% 80, brother, por cento do que? Do território russo, tá certo? Uma economia muito atrasada, porque a pauta dela, moçada, ainda é a agroexportação. Isso lembra alguma coisa para vocês? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Agro é a solução do planeta. Não, moçada. Sociedades agroexportadoras, elas tendem a ser mais atrasadas do que as sociedades de caráter mais industrial. Tá certo? Então, essa é uma questão importante. Além disso, meninos, a Rússia é um mosaico pluriétnico. A gente tem aquela visão de que o russo é aquele cara de 3,80 m de altura, garboso, aquela parada toda, ou do bigodão. Não, cara, olha só. Esse mapa aí mostra um pouco disso, né? Nós temos aí várias etnias, meninos, mas várias etnias na Rússia, tá, meninos? E algumas delas buscando a emancipação, buscando a autonomia, moçada, e essa autonomia vai gerar aí a formatação de 21 repúblicas separatistas na Rússia. A gente tem alguns destaques, né, moçada, como, por exemplo, a Abkhazia, a Ossétia do Sul, a região ali do Cáucaso, Daguestão, etc, etc. Pode crer? Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Se sim, digam que sim, se não, digam que não. Se não, galera, olha só, um beijo no coração, até nosso próximo encontro, tamo junto, não se esqueçam, lembrando sempre, moçada, é fundamental que você tenha essa perspectiva da importância da Crimeia nas relações geopolíticas. Não se esqueçam que Crimeia é a região, moçada, onde nós tivemos a conferência de Yalta, né? A primeira conferência do ano final da Segunda Guerra Mundial, moçada, que é a conferência que vai destrinchar as áreas de dominação do que as zonas de influência da Europa. Pode crer? Então, esse é um ponto super importante. Ok, moçada? Beijo no coração. Professor Flávio Bueno na área.
Até a próxima. Valeu!